7% das pessoas no mundo trabalham naquilo que não gostam. Tudo por quê? Porque quer agradar alguém. Eu fui executivo no Grupo Oi Brasil Telecom, quase 8 anos. Saí de lá, fui para a empresa do meu sogro no nascimento do meu filho, meu primeiro, eu já tenho 4. Mas o dia que eu comecei a cuidar da minha vida foi uma fala do meu sogro. Eu lembro de depois de 3 anos e meio, eu fui falar para ele sobre uma bonificação. A gente deu risada esses dias juntos. E eu falei para ele, você podia dar uma bonificação aqui, né? Porque nós aumentamos 43% o faturamento e diminuindo 35% das despesas. Então não faz sentido eu não ter um bônus como executivo aqui, né? E aí ele falou assim, sem maldade nenhuma. Falou, trabalhador não ganha bônus. Aí aquilo, eu tomei um choque com aquilo. Falei, quer saber, eu vou cuidar da minha vida. Vou prestar consultoria para os outros, né? Com a habilidade que eu tenho de tantas empresas que eu já trabalhei. Cheguei a trabalhar 13 anos em CLT. E aí, depois disso, eu troquei essa energia e comecei a dar treinamento. Desde 2006, quando eu virei instrutor de treinamento na Brasil Telecom, eu nunca mais parei de dar instrução. Mesmo sendo executivo, eu sempre parava as pessoas e dando instrução. Então, essa pegada minha principal, né, que eu carrego é o ensino, é ter esse dom de mestre, de simplificar as coisas, de trazer recursos, de criar drives mentais que são encurtamentos de pensamento para a pessoa ter o cérebro mais rápido. E aí eu fui percebendo ao longo do caminho. Mas uma coisa poderosa que muda a mentalidade de uma pessoa chama-se desapego. Primeira coisa. Então, uma pessoa que é desapegada, certa vez vi um estudo sobre os grandes nomes do Vale do Silício ali em Palo Alto, na Califórnia. Eles foram estudados e não achavam nada em comum entre esses caras. Descobriram uma coisa em comum que os torna praticamente invencíveis. Aí eu fui ver e falei, nossa, eu quero até ver o que é. Pensei que era alguma coisa de religião, pensei que era alguma coisa de time de futebol. O que eles têm em comum é uma coisa só. São desapegados. Estudaram em muitas escolas, moraram em muitas cidades, ou seja, quem estuda em muita escola e mora em muita cidade e tem que sempre estar fazendo amizade de novo, é alguém que sempre está ressignificando, sempre desapegado. Por isso são os líderes do mercado hoje, Big Techs, né, de tecnologia. Por quê? Porque o desapego produz mudança de mentalidade. Então você tem sempre pronto em mudar. Uma segunda coisa poderosa para mudança de mentalidade é você ter a frequência, andar na frequência que você quer viver. Como assim? Você está num grupo hoje, você fala que vai mudar, ninguém aceita. Só que você quer andar num grupo de gente melhor que você, eles também não te aceitam, porque você não tem a frequência. Você tem que fazer, caçar quem está a fim de ensinar. Qual que é o grande lance? Eu vejo aqui vocês fazendo. Vocês estão ensinando. Então, muitas vezes, as pessoas que estão assistindo, não entendem nada de finanças, elas não vão chegar num grupo e vão ser aceitas por esse grupo de finanças. Por exemplo, quem domina o mercado? Mas você pode chegar nessa frequência aprendendo com quem está pronto para ensinar. Uma terceira coisa é ensinar para mudar sua mente, porque o ensino, quem ensina, ele aprende 2 vezes. Então, desde quando eu virei instrutor, em 2006, que eu comecei a dar treinamento. Isso foi muito forte. Nunca me vi como palestrante. Até hoje o povo fala, você dá palestra. Eu não dou palestra. Eu realmente dou aula, eu sou professor. E você quer mudar sua mente? Mude seus hábitos. Então, mudar. Lugares têm pessoas novas vão te dar ideias novas vão te dar ações novas vão te dar novos resultados. Quando a gente se encontrou em 2018, eu estava numa época de rodar de carro dando palestra de graça. Pasme, eu cheguei a dar 3.000 palestras de graça. Nossa. 3.000. Então, assim, eu sou bem insistente. Você é muito persistente. Eu coloquei na minha cabeça, por exemplo, esse ano 2023 eu vou correr 5 km todo dia. Não tem um dia que eu falho, 0 possibilidades, desde o dia 23 de dezembro. Então já ultrapassei 500 quilômetros correndo. O que acontece? Eu pego algo para fazer, eu só termino quando saio do outro lado, né? Então, se não sair, eu não paro. Só paro se meu coração não queimar por aquilo mais. Eu vejo que você tem um jeito de falar, às vezes, que é duro. E dá pra ver que você teve aí uma maneira do seu sogro, por exemplo, ter sido duro com você também. E você fala muito isso, né? Cuide da sua vida, vai cuidar da tua vida. Que o pessoal também gosta, né? De ficar cuidando da vida dos outros e esquece da própria. Certa vez, eu fui numa casa de um bilionário. Tem 4 anos isso. Eu fui na casa de um bilionário, entrei na garagem, achei a casa maravilhosa. E aí eu fechei os meus olhos e falei, eu não aceito menos que isso. Eu lembro que na garagem desse cara tinha uma Porsche Cayenne, tinha uma McLaren, tinha uma Ferrari, e era o Epox, e tinha uma
um escritório lindo dentro da garagem, assim, ó, das portas de recolher, vidro, coisa mais linda do mundo, num ambiente cinza com as luzes. Eu realmente fiquei com inveja. Esse cara, quando ele me chamou na casa dele, eu falei, ó, que você continue prosperando mais. E ele ouviu eu falando, não admito menos que isso. Na minha casa hoje tem uma McLaren, uma Hammer, um Escalade, essa Porsche Cayenne, tem Jeep, já a Ferrari acabou de sair, eu tinha uma Ferrari também, ou seja, a minha garagem é mais poderosa, deve ter 10 milhões da garagem hoje, de carro. Aí você fala, então é só falar essa frase? Não, é falar isso, dar comando sobre isso, governar sobre isso e não deixar a inveja de corroer. Porque a inveja, como ela é, eu quero é que aquela pessoa fique sem aquilo, porque eu não dou conta de fazer. Quando a pessoa não é gestor da própria vida, ela tem tempo de sobra para cuidar da vida dos outros. Então vá cuidar da sua vida não é egoísmo, é tipo, faça isso valer a pena para ajudar outras pessoas. Porque no fim das contas é todo mundo meia boca. A maioria meia boca. Então quando a pessoa fala, peraí, ó, vou pôr o pé na porta, na minha vida você não manda não. Esse um filho tem que falar pro pai, né? Que senão ele nunca vai virar homem. Uma filha tem que falar isso pra mãe. Não quando você tá dentro da casa dos seus pais, mas quando você sai. E aí tem pessoas com 40, 50 anos que são crianças até hoje, emocionalmente falando. Por não ter falado, vá cuidar da sua vida. Longe de ser desonra, né? A Bíblia fala sobre o primeiro mandamento com promessa na Bíblia é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, aceitar eles como eles são e entenda algo. Decepcionar seus pais vai fazer com que eles aceitem você como você é. Não é desonra, mas tem gente que fez faculdade que não deveria. Tem gente que tá no emprego que odeia. 77% das pessoas no mundo trabalham naquilo que não gosta. Tudo por quê? Porque quer agradar alguém. Parece clichê, mas a pessoa tem que se enxergar e deixar de ser qualquer um. Porque o pensamento linear, a mentalidade de estabilidade, esse negócio de brasileiro não torcer por brasileiro, você já tem uma barreira muito grande, tanto espiritual como emocional e física para isso acontecer. Eu sou aluno de escola pública. A maior parte da minha vida foi na escola pública. E eu lembro, uma vez meu pai tinha um carro, um Gol quadrado, na década de 90. E eu tô chegando na escola, uma escola municipal. Meu pai era talvez o mais bem sucedido, mas tava ali quebrado por algum motivo. Eu era bem pequeno. E um dia meu pai parou na porta da escola, todo mundo zoou comigo. Porque meu pai tinha aquele carro. E aí eu nunca vou esquecer. Ele disse, seu pai é motorista de alguém rico. Seu pai isso, seu pai aquilo. Eu fiquei olhando para aquilo e aquilo nunca saiu da minha cabeça. Ao invés de falar o que seu pai faz, o que a gente pode aprender, tem a inveja ativa e a passiva. Na passiva, você pode muito bem sofrer e querer se esconder pelas pessoas desejarem